Aleluias, glória a Deus, amém? Cumprimentou aí, apertou a mão, deu aquele abraço, deu aquele sorriso, amém? Então o que você vai fazer agora? Volte para o seu lugar, amém? Volte para o seu lugar, já cumprimentou o teu irmão, já abraçou, amém? Pode ter certeza que através desse aperto de mão, através desse abraço, através desse sorriso, Deus ele já está trabalhando, operando nas nossas vidas, amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quantos aqui vieram para ouvir a palavra do Senhor? Levante a mão, diga glória a Deus. Na verdade, Deus já está falando com a gente através de cada louvor, não é? Quando a gente vem para louvar, o louvor é a palavra de Deus cantada, não é? O louvor é Deus falando com a gente através dos cânticos, através das harmonias, né? Através das letras. Mas Deus tem uma palavra para você. E nessa noite, como nós já havíamos dito há muito tempo, nós vamos estar trazendo uma palavra voltada para a visão apostólica, não é? Pastor, puxa, nós somos um ministério apostólico, mas nós precisamos entender o que significa isso. Quais são as estruturas? O que significa ser uma pessoa que está debaixo de uma visão apostólica? O que é isso? Amém? E o Senhor nos deu uma palavra assim muito tremenda. Eu vou falar com você como eu sempre falo. Se eu conseguir passar para você da mesma maneira com que o Senhor passou para mim, você vai sair daqui entendendo tudo, glorificando a Deus e cantando o hino da vitória. Glória a Deus, amado. Vamos fazer uma coisa então? Senta no teu lugar, por favor. Pega a palavra de Deus. Amém? Pega a palavra de Deus. Presbítero Edivan, dá aquela olhadinha lá dentro, vê se não tem alguém perdido lá, líder de rede, principalmente, traz para cá, que todos estejam aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? Dá um Fá maior aí, vai, vou te pegar hoje, hein? Canta comigo assim, igreja, ó. Tua é luz para o meu caminho, tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus pés. Cante comigo. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. E o teu amor? E o teu amor é como a doce água que vem, como em meio, coisa linda, como o orvalho que desce em plena terra seca e nela faz surgir verdes. Como o orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Eu quero fazer valer tua paz. Olha que coral! Para que o doente tenha onde se curar. Eu quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba. Tu és Senhor, tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus, Tu és Senhor. Pois em meio à Tua palavra, vamos lá. Pois em meio à Tua palavra. Não sabem? Vocês são tudo da minha época. Vamos lá, e o brilho do sol, canta comigo, vamos. E o brilho, vai. E o brilho do sol se fez reinar em meio às... Agora tu sabe, vai, como orvalho. Como o orvalho. Oh Senhor, receba. E nela faz surgir
verdes pastos. Eu quero fazer valer tua palavra para que o mundo saiba que tu és Senhor. Fala para ele: tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor, tu és Senhor Jesus, tu és Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Essa canção, ela vem na minha mente e eu gosto muito dela porque ela tem uma parte que ele diz assim: quero fazer valer. Você pode repetir comigo? Diga: quero fazer valer a tua palavra em mim. Você sabe que a coisa mais importante nos dias de hoje é isso: é a palavra do Senhor se fazer valer em nós. Eu falei alguns dias atrás, e é uma realidade. Houve uma época em que as pessoas elas erravam, em que as pessoas elas tropeçavam e pereciam por falta de entendimento, por falta de ter pessoas que pregassem, de ter homens e mulheres de Deus com a revelação do Espírito para trazer ali a direção para o povo. Então, durante muito tempo as pessoas erraram por falta de entendimento, de conhecimento, de quem pudesse trazer a palavra, a revelação. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você acessa a internet, você acessa o YouTube, em qualquer lugar você vai encontrar homens e mulheres de Deus credenciados, que pregam uma palavra, que recebem a revelação e que trazem ali o ensinamento verdadeiro. O problema das pessoas hoje em dia não é o conhecimento da palavra. O problema é que as pessoas elas não conseguem aplicar a palavra que elas conhecem. Então, quando a canção diz quero fazer valer a tua palavra em mim, significa o quê? Que a tua palavra em mim seja verdade. Que a tua palavra em mim não seja apenas a letra de uma canção, mas que ela seja verdade na minha vida. Esse é o nosso maior desafio nos dias de hoje. O maior desafio do cristão nos dias de hoje não é conhecer a palavra, porque qualquer pessoa conhece. O maior desafio do cristão dos dias de hoje é pegar a palavra que ele conhece, é pegar as verdades que ele já conhece, é pegar as coisas que ele já está cansado de saber e dizer: a partir de hoje eu não vou apenas conhecer, mas eu vou viver. Então que nessa noite, aquilo que a gente vai estar pregando hoje, em todas as vezes que você vier na igreja, que você ouvir a palavra, que a sua oração a Deus seja essa: Senhor, eu não quero somente ouvir a palavra e conhecer, mas sair daqui e continuar vivendo a mesma vida. Eu não quero ouvir na igreja, ouvir a palavra, conhecer, gostar da revelação, mas voltar para minha casa, ou voltar para o meu trabalho, e continuar fazendo as coisas diferentes daquilo que eu ouvi. Não, eu preciso fazer valer a palavra de Deus em mim. Eu preciso aplicar essa palavra na minha vida. Amém? Eu quero que você abra comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Nós vamos ler o versículo 42 e nós vamos ler o versículo 46. Eu queria pedir a você, a partir de agora, você pode dar glória a Deus, tá? Posso ouvir um glória a Deus aí? Não, mas tá fraco. Pode ser um glória a Deus mais alto, melhor aí? Aleluias. Você tem liberdade para dar glória a Deus, tá? Liberdade para dar glória a Deus. Você pode dar à vontade, glória a Deus, aleluia, amém, né? Mas procure a partir de agora só não conversar. Procure prestar atenção naquilo que você vai ouvir. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, diz assim a palavra de Deus: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aí o versículo 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Diga: e partindo o pão em casa. Então olha que coisa tremenda, eles perseveravam no templo, mas partiam o pão em casa. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Glória a Deus, amados.
Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um pouco da igreja primitiva, de como a igreja primitiva, de como a igreja apostólica cultuava ao Senhor. Amém? Isso aqui era a maneira com que eles adoravam a Deus. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Amém? Eu vou ler o versículo 42, eu gostaria que você repetisse comigo. Você pode fazer isso? Eu leio e você repete em seguida. Vamos lá? Diga assim comigo: e perseveravam, diga bem alto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Repita comigo: na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Você crê que essa palavra vai falar com você? Estenda a mão aqui para frente assim, ó. Estenda a mão aqui para mim, fecha os olhos. Começa a orar pela minha vida, começa a pedir ao Senhor para que Ele venha usar a minha boca, usar essas palavras para ministrar teu coração. Fecha os teus olhos, começa a orar aí, começa a pedir ao Senhor. Você tem liberdade para falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, a Tua palavra vai ser ministrada nesse momento. E o desejo do nosso coração, mais do que fazer essa pessoa conhecer ou fazer essa pessoa entender, é fazer com que esta palavra venha valer na vida dela, é fazer com que esta palavra seja verdade na vida dela. Então, em nome de Jesus, que mentes e corações estejam abertos nesta noite, para receberem a revelação e colocarem essa revelação em prática todos os dias na sua vida, para que assim como a igreja primitiva cresceu e foi abençoada, nós também como igreja venhamos viver as tuas promessas. Pai, em nome de Jesus, fala com cada um de nós que estamos aqui e nos abençoe nesta hora. É o que nós oramos e te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Jesus, vamos aplaudir mais uma vez bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Baseado nesse texto que nós acabamos de ler, eu quero começar essa ministração com uma frase que a partir de hoje eu gostaria muito mesmo, mas de verdade, que a partir de hoje essa frase fizesse parte do seu entendimento naquilo que diz respeito ao ministério apostólico e naquilo que diz respeito à visão celular, porque uma coisa está ligada à outra, não tem como você desconectar, né? O trabalho do ministério apostólico com a ferramenta da visão celular. Então, essa frase eu quero que você guarde ela. Sempre que você pensar em visão celular, sempre que você pensar em igreja em células, no nosso caso são redes, glória a Deus, amados, mas a gente está falando da mesma coisa. Então, sempre que você pensar nisso, lembre-se dessa frase: antes de Deus levantar templos cheios, Deus levantou corações conectados. Glória a Deus, amados. Eu vou repetir mais uma vez: antes de Deus levantar templos cheios, Deus levantou corações conectados. Por que eu estou falando para você não esquecer essa frase? Porque tanto essa frase, como esse texto que a gente acabou de ler aqui em Atos 2, eles não só são a espinha dorsal da igreja primitiva, como mais do que isso, esse texto que a gente leu e essa frase é o modelo de igreja desenvolvido pelo próprio Senhor para nós. Se você pegar aqui Atos 2 e você ler todo, você vai ver que isso aqui é o modelo de igreja que o Senhor idealizou para o seu povo. É o modelo apostólico. Eu não quero aqui entrar no mérito se, pastor, então o modelo da Assembleia, o modelo da Batista, o modelo da Universal, eles estão... Eu não estou entrando nesse mérito. Eu não quero falar acerca das outras revelações, das outras denominações. Mas a questão é que, biblicamente falando, a igreja que o Senhor idealizou para nós, como forma de nós nos achegarmos a Ele, a igreja que o Senhor desenvolveu, o modelo de igreja, é uma igreja que, como nós vimos aqui, vai além das quatro paredes de um prédio.
vai além das quatro paredes de um imóvel. Amém, amados? Não é uma igreja, por exemplo, que se preocupe com estratégias para chamar as pessoas para dentro. O modelo apostólico não é um modelo de igreja onde as pessoas têm que ficar quebrando a cabeça para trazer estratégia para trazer as pessoas para dentro da igreja, não. Mas o modelo apostólico é um modelo de igreja onde a preocupação das pessoas não é trazer para dentro, é sair para fora. Glória a Deus, igreja. Essa era a preocupação. É uma igreja formada não apenas por cadeiras, pelo altar, pelo microfone, por tijolos, mas é um modelo de igreja formado prioritariamente por pessoas. O modelo apostólico é um modelo onde o principal são pessoas. O principal é gente. Diga comigo, o modelo de igreja que Jesus nos deixou se preocupa com gente. Só que o detalhe é que não é qualquer tipo de gente, mas é uma igreja formada por gente que interage. É uma igreja formada por gente que participa, por gente que se conecta, por pessoas que estão preocupadas em relações, em relacionamento com Deus, mas também entre elas. O modelo de igreja, que é o modelo apostólico deixado por Jesus aos discípulos, é um modelo de igreja que se preocupa com pessoas, que se preocupa com conexão. E justamente para se conectar, o modelo apostólico, ele se alicerça nos três pilares fundamentais que estão bem claros aqui no texto que a gente leu. Esse texto de Atos 2:42, ele mostra o quê? Ele mostra os três pilares aonde o ministério apostólico, esse ministério que se preocupa com gente, esse ministério que se preocupa com conexão, ele mostra os três pilares que servem como base para esse ministério. O primeiro pilar para o ministério apostólico, para esse ministério que se conecta, que busca interagir com pessoas. Qual é o primeiro pilar, pastor? Nós lemos aqui: a doutrina dos apóstolos. Então vamos lá. A igreja que Jesus idealizou, o modelo de igreja que Jesus idealizou e que os discípulos adotaram, uma igreja que se conecta, uma igreja que está preocupada com pessoas, em que pessoas estão conectadas. Esse modelo apostólico, ele tem três bases. E a primeira dessas bases é a doutrina dos apóstolos. O versículo 42 que a gente acabou de ler diz o quê? Estamos em Atos capítulo 2, verso 42. Diga comigo: e perseveravam, diga bem alto, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Repita bem alto: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, o primeiro pilar do ministério apostólico, o ministério que está preocupado não em trazer pessoas, em encher a igreja, em trazer pessoas para dentro, mas de sair para fora, ele se baseia, ele se alicerça no primeiro pilar, que é a doutrina dos apóstolos. Pastor, o que significa essa doutrina? O que quer dizer essa doutrina dos apóstolos? Jesus, pouco antes de subir aos céus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 20, ele vai trazer uma instrução para os discípulos. E nessa instrução Jesus vai dizer o seguinte, a palavra vai dizer o seguinte: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Glória a Deus, igreja. Então Jesus, ele vai dar uma instrução para os discípulos: olha, eu vou subir aos céus, vocês vão permanecer aqui, vocês vão fazer a obra, mas a obra que vocês vão fazer consiste em várias coisas, mas uma das mais importantes é essa: vocês vão ter a responsabilidade de ensinar as pessoas a guardarem todas as coisas que eu vos tenho mandado. Em outras palavras, Jesus está falando do quê?
vocês vão pregar a palavra e vocês vão ensinar as pessoas a guardá-las. Então o termo doutrina dos apóstolos nada mais era do que o quê? Do que uma forma indireta de se referir aos ensinamentos de Jesus. Diga comigo, a doutrina dos apóstolos. Diga bem alto isso, vamos lá para a gente pegar. A doutrina dos apóstolos eram as palavras de Jesus. Então quando em Atos, quando Lucas, quando Paulo, ele fala sobre doutrina dos apóstolos, ele está falando de quê? Das palavras de Jesus. A palavra de Jesus é um fundamento, é um alicerce, é uma base. A doutrina dos apóstolos se refere aos ensinamentos que os apóstolos ouviram e que eles teriam que passar. Amém, amados? Era uma forma indireta de se referir aos ensinamentos, a tudo aquilo que Jesus nos deixou. Então a igreja nasceu fundamentada em Cristo. E ela nasceu fundamentada em Cristo, fazendo de Jesus o centro de tudo, através da sua palavra. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 20, o que Paulo diz? Ele diz o seguinte: edificados, ou seja, alicerçados, fundamentados, edificados, sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e dos profetas. Que fundamento é esse? De que Cristo é a principal pedra de esquina. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? De que Cristo é o principal fundamento. E ele continua dizendo no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor. Então é impossível uma pessoa crescer como o templo santo do Senhor. É impossível uma igreja crescer como uma igreja que prega a palavra, como uma igreja que honra o Senhor. É impossível essa igreja crescer se o fundamento dessa pessoa, se o alicerce desta pessoa, ou se o fundamento desta obra não forem as palavras de Jesus. Porque para que um prédio possa crescer bem ajustado, assim como um homem, uma mulher, para que venham crescer, para que venham, serem uma bênção nas mãos do Senhor, é impossível isso acontecer se a palavra, se os ensinamentos de Jesus, se a doutrina dos apóstolos não forem a sua base. Então, segundo Paulo, Cristo só é o centro de onde a palavra de Jesus é o fundamento. A gente postou essa frase hoje. Repita comigo: Cristo só é o centro. Mas eu quero que você repita isso assimilando. Diga: Cristo só é o centro de onde a sua palavra é fundamento. Jesus, ele só vai ser o centro da minha vida se as palavras dele forem a minha base. Jesus, ele só vai ser o centro do meu casamento, ele só vai ser o centro da minha família, ele só vai ser o centro de todas as áreas da minha vida. Ele só vai ser o centro se os ensinamentos dele, se as palavras dele forem o meu fundamento. Agora, se eu sou uma pessoa que só frequento a igreja, que conheço a Jesus, que conheço a palavra, mas a sua palavra não é o meu fundamento, não é o meu alicerce, se os ensinamentos de Jesus para mim são só histórias e não a vontade de Deus, Cristo, ele até pode fazer parte da minha vida, mas ele nunca será o centro. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Então uma igreja, e a gente está falando de ministério apostólico, a gente está falando de igreja, mas uma igreja, por exemplo, que tem dança, uma igreja que tem coreografia, uma igreja que tem, que tem uma série de coisas, mas a palavra é isso aqui. Uma igreja em que tem movimento, em que tem Pentecostes, em que tem fogo, mas a palavra é só isso aqui. Segundo o que a Bíblia está dizendo, sem a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Cristo, o prédio não vai crescer ajustado. Vai ter poder, vai ter fogo, mas não vai ter estrutura. Vai ter movimento, vai ter fogo, mas não vai ter base sólida. A mesma coisa acontece individualmente na vida do cristão.
A pessoa, ela pode vir na igreja, ela pode fazer a obra, ela pode trabalhar, ela pode ser levita, ela pode ser pastor, ela pode ser presbítero, ela pode ter nome, ela pode ter cargo, ela pode ter o que for. Mas se as palavras de Jesus não forem o fundamento dessa pessoa, Jesus não será o centro da vida dela. O centro da vida dela serão outras coisas. Não é que Jesus não faça parte. Jesus faz parte na vida de muita gente. Jesus não é o centro da vida de muita gente. Jesus faz parte do casamento de muita gente, mas Ele não é o centro do casamento de muitos. Porque Jesus, Ele só é o centro aonde a sua palavra é o fundamento. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Então, o termo doutrina dos apóstolos nada mais era do que uma forma indireta de declarar o quê? Que a palavra do Senhor era o fundamento. Diga comigo, a palavra do Senhor é o fundamento. Se eu não me engano, em Mateus no capítulo 7, no versículo, acho que a partir do versículo 24, a Bíblia diz o seguinte: Jesus vai dizer isso. Aquele que ouve, quem está ouvindo a palavra aqui, diga glória a Deus. Só que ele vai além, tá? Aquele que ouve essas minhas palavras, mas além de ouvir, aquele que as pratica, aquele que vive, aquele que põe em prática, eu vou dizer a você a quem ele é semelhante. Ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa na base sólida. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. E quando vem os ventos, quando vem a chuva, quando vem o mau tempo, essa casa não cai. E ela não cai por quê? Porque ela não está edificada na areia, mas ela está edificada na base sólida, que é a palavra de Jesus. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, meu amado? Mas ele também diz o seguinte, que aquele que ouve as minhas palavras, aquele que ouve os meus ensinamentos, aquele que ouve a doutrina dos apóstolos, mas não pratica, não vive, escuta por costume, escuta por hábito, não por desejo de viver, eu vou dizer a quem esse é semelhante. Ele é semelhante ao homem insensato, que edificou a sua casa, mas não na rocha, edificou a sua casa na areia. E quando sopraram os ventos, quando desceram as águas, quando vieram a tempestade, a casa caiu, e grande foi a sua queda. Meu querido, nesta noite, o Senhor, através desta palavra, Ele está nos ensinando que uma vida saudável em Deus, independente do ministério que você sirva, independente da igreja que você frequente, uma pessoa, um ministério firmado, saudável em Deus, é um ministério onde a palavra é pregada e o ensinamento é vivido. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e peça ao Senhor: Senhor, eu não quero só ouvir, eu quero viver a tua palavra. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Quem vive a palavra está fundamentado. Quem é o homem, quem é a mulher que diante das tempestades, quem é o homem, quem é a mulher que diante dos problemas passa pela tribulação e resiste, passa pelo dia mau e suporta? Quem é? É aquela pessoa que tem fundamento, é aquela vida cristã que tem base sólida. E a base sólida é o quê? É a doutrina dos apóstolos, é a palavra. Glória a Deus, amados, glória a Deus. Se eu sou uma pessoa que vem na igreja, ouço a palavra, mas a palavra ela é uma liturgia do culto, né? Tem louvor, tem oração e tem palavra, mas viver a palavra eu não vivo. Essa pessoa, na primeira tempestade, ela vai desmoronar. Por quê? Porque ter Jesus no centro da nossa vida, quando eu faço da palavra de Deus o meu alicerce, Jesus está no centro. E por que Jesus precisa estar no centro? Porque Jesus no centro traz estabilidade. Glória a Deus, amado. Diga comigo: Jesus no centro é sinônimo de estabilidade. Então, qual é o primeiro pilar do ministério apostólico? Estar na doutrina dos apóstolos. Amém? Diga comigo: o primeiro pilar, doutrina dos apóstolos, as palavras de Jesus. Amém? Só que vamos entender uma coisa: doutrina sem relacionamento vai gerar o quê? Religiosidade. Amém? Olha para mim. Doutrina sem relacionamento
vai gerar religiosidade, vai gerar distância. O que aconteceu com os escribas e fariseus? Além, é claro, deles pregarem coisas que eles não viviam, eles tinham conhecimento da palavra, eles eram muito entendidos da palavra, mas eles não se relacionavam com o povo. Eles só ensinavam, mas era uma relação à distância. Então, doutrina sem relacionamento gera distância. Daí a necessidade do segundo pilar. E qual é o segundo pilar? A comunhão e o partir do pão. Vamos lá para o texto? Estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 42. Atos 2, verso 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, diga comigo, igreja, e na comunhão, diga bem alto, e na comunhão e no partir do pão. Glória a Deus. Então, além da doutrina dos apóstolos, ou seja, além das palavras de Jesus, o que essa igreja tinha? Qual era o diferencial dessa igreja? O diferencial era a comunhão e o partir do pão. 1 João capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz que se andarmos na luz, e quem é a nossa luz? Diga, a luz é Jesus. Se andarmos na luz que é Jesus, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão, estaremos juntos, estaremos ligados. Então andar na doutrina, ou seja, andar na palavra, andar em Jesus que é a luz, vai requerer de mim e de você comunhão. Não pensa você que você vai conseguir ficar firme na igreja. Não pensa você que você vai conseguir ficar firme na doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Jesus, sem ter comunhão com pessoas. Porque não se trata só da doutrina, se trata também de relacionamentos. A palavra comunhão é um termo latino para o nome koinonia, que do grego significa participação, significa compartilhamento, significa vida em comum. Diga comigo assim, comunhão, diga comigo, comunhão é vida em comum. E a gente está junto, e a gente está se relacionando, e a gente está se falando, e a gente está se ajudando, e a gente está dando a mão. Olha aqui para mim, e a gente está dando a mão. Quantas e quantas igrejas estão lotadas de pessoas que o máximo que elas conseguem se falar é oi e tchau e paz do Senhor. Quantas e quantas pessoas estão abarrotadas de gente, mas de gente que não tem comunhão com gente. E as pessoas entram na igreja, e as pessoas saem da igreja, e as pessoas passam por luta, as pessoas morrem na fé, e ninguém sabe. Por quê? Porque é uma igreja que vive na doutrina, que até pode estar na palavra, mas não tem comunhão, não tem vida em comum. Então, diferente daquilo que muitas pessoas pensam, comunhão não é só a gente está aqui cultuando no mesmo espaço. As pessoas acham que comunhão é isso aqui, e a gente está aqui, todo mundo junto no mesmo espaço, dando glória a Deus. Não, comunhão não é você sentar na mesma plateia, não. Mas o que é comunhão, amados? É a gente dar a mão, glória a Deus, amados. É a gente se conectar, é a gente se abraçar. É acabar o culto e a gente falar, meu irmão, como é que você está? Você está precisando de alguma coisa? Poxa, eu estou sentindo que, estou percebendo que você está longe. Como é que você está, hein? Amém, amados? Tem irmãos que entram e saem da igreja, e a gente não consegue dar uma palavra com essa pessoa. A pessoa entra, sai da igreja, vai dar a palavra, antes do culto acabar, está indo embora. A Julinha está aí, Júlia, glória a Deus, aleluia. A Julinha, quando chegou no mar, falou assim, né, Julinha? Rapaz, era difícil pegar essa menina, era difícil falar com ela. Amém, amados? E quantas pessoas não são assim? Porque foram machucadas, porque foram feridas, a pessoa chega na igreja arrebentada. Amados, e a responsabilidade é nossa, de estender a mão, de abrir a porta, de abraçar, de dar a paz do Senhor, de glorificar a Deus pela vida daquela pessoa. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Isso aqui é a nossa responsabilidade, é fazer a obra.
Às vezes a gente acha que fazer a obra é só entregar folheto na estação. Às vezes a gente acha que fazer a obra é só limpar o chão da igreja. Às vezes a gente acha que fazer a obra é só tocar no altar, é só limpar a igreja. Não, meu irmão, fazer a obra é abraçar, fazer a obra é perguntar, fazer a obra é chorar junto, fazer a obra é ter comunhão. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado. Comunhão é fazer a obra. Mais do que nos ajuntarmos, guarde isso, mais do que nos ajuntarmos 2 horas no mesmo espaço, meu irmão, comunhão é participar. Diga glória a Deus. Comunhão é compartilhar, é caminhar junto. Isso aqui era a igreja apostólica. Essa era a visão, isso era um pilar daquela igreja. Volto a dizer, não estou falando que o modelo da Assembleia é errado, que o modelo da Batista é errado, que o modelo da Universal é errado. Eu não estou falando que o modelo esse ou aquele está errado, eu estou falando qual é o modelo bíblico. E o modelo bíblico que Jesus deixou foi esse aqui, amado, onde a comunhão está no DNA da igreja. Diga glória a Deus. Olha aqui, por mais que existam pessoas, a gente sabe que tem pessoas que por natureza são pessoas mais reservadas, né? Eu vou ser sincero para você, meu irmão, eu tive que quebrar minha carne, porque pelo fato de eu ter tido uma infância e uma adolescência complicada, eu sempre fui um camarada muito sozinho, introvertido. Então eu posso dizer para vocês hoje que ser pastor hoje, pregar a palavra, para mim é um milagre. Glória a Deus, amado. O que você está vendo aqui na frente é um milagre, porque eu tinha tudo para não falar com as pessoas. Eu chegava, eu queria não ser visto, eu queria não ser notado, eu era um camarada complexado. Mas quando o Senhor me chamou para a obra, quando o Senhor me chamou para pregar a palavra, eu entendi que eu não poderia ser dessa maneira. Eu ainda não conhecia a visão apostólica, mas eu entendia, eu não posso fazer a obra sendo da maneira que eu sou. Eu tenho que quebrar o meu eu. Glória a Deus, amados. Então a gente sabe que existem pessoas que não gostam de contato. Só que olha o que a palavra está nos ensinando. Ser esse modelo bíblico de igreja que agrada a Deus, ser um ministério apostólico ou fazer parte de um ministério apostólico, passa pela necessidade e pela obrigação de vivermos assim. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Se você não quer ter comunhão com teu irmão, meu irmão, vai para outro ministério que as pessoas não chegam nem perto das outras. Mas se você faz parte do ministério apostólico, se você faz parte dessa visão, se o teu pilar é a doutrina dos apóstolos, o teu segundo pilar é a comunhão. Amém, amados? Lucas capítulo 24, abre comigo aí, deixa eu te mostrar uma coisa. Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 24, versículo de número 30. Olha o que diz aqui, ó. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Quem encontrou aí, diga glória a Deus. Ninguém encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Deixa eu ver se está aqui no... o Data Show já encontrou. Glória a Deus. Leozinho, você salvou aí a maioria do povo, hein? Quem encontrou agora, diga glória a Deus aí. Não encontrou não, mas é que está no Data Show, aí você diz glória a Deus e quebra o galho. Vamos lá. Lucas capítulo 24, versículo 30. Olha o que diz aqui, ó. Presta atenção. E aconteceu que, estando com eles à mesa, diga glória a Deus, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E o que aconteceu? E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Glória a Deus, amados. Agora olha aqui para o pastor para me te explicar essa passagem. O que Lucas está descrevendo aqui? Enquanto Cleofas e um outro discípulo que a Bíblia não diz, estavam os dois ali caminhando, de repente o que vai acontecer? Jesus ele vai aparecer ressurreto entre eles. Cleofas e o outro discípulo estavam caminhando ali,
no caminho de Emaús, eles estavam andando e de repente Jesus, ressurreto, Jesus ele aparece entre eles. Mas eles não perceberam. E olha que coisa tremenda, gente. Eles caminharam juntos, eles conversaram, bateram papo, conversaram a beça. Eles passaram um dia inteiro juntos. Mas quando eles se assentaram na mesa, posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Olha que coisa tremenda. No momento em que eles se assentaram na mesa, no partir do pão, os olhos deles se abriram e eles reconheceram aquele que estava conosco. Era Jesus, era Jesus. Diga glória a Deus, amado. Os olhos se abrem na comunhão. Olha o poder da comunhão. Olha o poder de assentar à mesa juntos e comer do pão. Querido, tem coisa que você só vai enxergar. Olha que revelação, queridos. Tem coisa que a gente só vai enxergar. Tem coisa que a gente só vai entender sentando na mesa com o outro. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Quantas e quantas vezes eu li a Bíblia e não conseguia entender nada. Aí sentava com um, sentava com o outro, a gente batendo papo, compartilhando o pão, né? A gente tem esse hábito de compartilhar o pão e conversando e falando da palavra como tanto testemunho. E Deus vai trazendo revelação, e Deus vai abrindo os seus olhos, Deus vai mudando o teu entendimento. Quantas vezes, amados? Eles andaram com Jesus, caminharam, conversaram e não enxergaram nada. Mas foi na mesa, no lugar de comunhão. Dá glória a Deus aí, meu querido. Você entende a importância das redes? Você entende a importância das células? Amado, as redes, as células é lugar. Aqui a gente está pregando a palavra crua, fria, mas é lá que você compartilha, você conta experiência. Pô, pastor, eu passei por uma situação assim, assim, assado. O outro compartilha. Aí aquilo que você passou serve para abençoar o outro. Daqui a pouquinho a pessoa está saindo fortalecida, edificada e firmada em Deus. Amém, amados? O termo partir do pão é uma comunhão voltada. Quando ele fala partir do pão, o que ele está falando aqui, amados? É uma comunhão voltada para quê? Para lugar de relacionamento. Diga assim comigo, partir do pão. Diga bem alto, partir do pão. Mesa representa lugar de relacionamento. Partir o pão, mesa, está falando de quê? De intimidade, vida compartilhada, lugar de diálogo. Glória a Deus, amado. Aqui Deus está dando a palavra e a gente está trazendo a revelação. Mas é lá na rede, é lá na célula, é junto com os irmãos ali, né? Num lugar informal, conversando, sentando um com o outro, compartilhando, contando problema. É ali que a coisa acontece. É quando a igreja se assenta à mesa que os milagres acontecem. Glória a Deus, amado. Deus está nos chamando para a gente parar de ficar trabalhando, para a gente parar de ficar fazendo. Eu vou limpar o chão, eu vou fazer. Vamos assentar à mesa, porque sentar à mesa é a melhor parte. É na mesa que os teus olhos vão se abrir, é na mesa que Deus vai trazer direção, é na mesa que a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Amém? Aqui mesmo em Atos, volta lá comigo do texto, Atos 2, Atos capítulo 2. O que diz lá o versículo 46, que foi o segundo versículo que a gente leu? Já estamos caminhando para o fim. Atos capítulo 2, versículo 46, o que ele diz aí? Diz assim: e perseverando, lê comigo, vamos lá, diga comigo. E perseverando, diga bem alto, e perseverando, unânimes, todos os dias, no templo, e partindo pão, em casa. Diga glória a Deus aí, amado. Eles perseveravam no templo, mas era na casa que o pão era partido, que o pão era compartilhado. Amém, amado? Tem gente que diz assim: não vou na igreja, não vou na célula não. Você negócio de célula, eu vou só na igreja. Amado, você está perdendo uma grande oportunidade de ter relacionamento. Não é só doutrina de apóstolos, não é só palavra de Jesus, é relacionamento, é empatia, é você estar junto, é você estar conectado, é na mesa que Deus traz revelação. Tem coisas que Deus vai abrir os teus olhos e não vai ser aqui, vai ser lá, é junto na intimidade. Glória a Deus, amados. Olha que coisa linda, eles celebravam no templo,
botava aquela roupa bonita, vinha para o templo, adorava o Senhor, como hoje, né? A gente se arruma todo, coloca perfume, vem para a igreja no domingo para glorificar a Deus. Legal, glória a Deus. Eles vinham para a igreja, eles celebravam no templo, mas a fé compartilhada, aquela coisa de estar junto, de estar contando problema, dividindo, né, as experiências, era onde? Era nas casas. Amém, amados? A rede, a célula, era uma extensão natural da igreja bíblica. Diga comigo, as casas eram uma extensão natural da igreja bíblica. Uma família, né? Pai, mãe, filhos, uma família pode até se reunir em grandes eventos, né? Eles podem estar lá juntos e tal. Mas onde é que eles vão resolver os problemas deles? É onde que eles resolvem os problemas. É onde que eles ajustam o que tem que ajustar. É onde que os vínculos são fortalecidos. É na mesa de casa. Glória a Deus, amados. É quando chega em casa que as coisas se acertam. Diga assim comigo: a rede é a sala de casa da família espiritual. Você pode aplaudir bem forte a Jesus, amado? Glória a Deus. Eu vou repetir: a rede é a sala de casa da família espiritual. Então o que a gente começa a entender, amados? Por mais que a palavra, e a palavra é o quê? A doutrina dos apóstolos. Por mais que a doutrina dos apóstolos, por mais que a palavra nos quebre, caramba, a palavra veio hoje e está falando comigo, está me arrebentando, glória a Deus. Por mais que a palavra nos quebre, por mais que a comunhão, andar juntos, venha nos atrair, é na mesa que a gente tem intimidade uns com os outros. Glória a Deus, amados. É na mesa que a gente compartilha, é na mesa que a gente chora. Talvez você não chore aqui na igreja, você ouve uma palavra e fica durão. Tem um monte de gente aqui, né, pastor? Né? Você está aqui ouvindo a palavra, às vezes Deus está te arrebentando, às vezes Deus está quebrando o vaso, você está aqui durão, mas vai na rede só. Aí lá na rede você começa a chorar, aí você ouve o testemunho do irmão, você ouve a palavra do outro, aí ele vai compartilhando, daqui a pouquinho você está chorando, sentindo a presença de Deus e você é curado ali. Deus tem uma mesa preparada para nós nesta noite, glória a Deus, igreja. Deus tem uma mesa preparada para você, meu querido, para você, minha querida, nessa noite. A mesa já está preparada. Quem quer sentar nessa mesa, diga glória a Deus. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e começa a glorificar a Ele. Abre a tua boca e diga: Senhor, eu quero sentar na tua mesa, eu quero comer da tua comida, eu quero andar na tua vontade. Amém, amados? E o terceiro pilar do ministério apostólico: primeiro, doutrina dos apóstolos, palavras de Jesus. Segundo, comunhão, o partir do pão. E o terceiro e último pilar, vamos lá para a palavra, Atos 2, versículo 42. Leiam comigo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, diga bem alto, e nas orações. Qual é o terceiro pilar do ministério apostólico? Palavra, comunhão e oração. Em Mateus capítulo 18, no versículo 20, Jesus diz, a palavra de Deus, o Senhor falou, que aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, o que ele faz? O que ele faz? Aí eu estou. É isso? Sim ou não? É isso? Tem certeza? Bota para mim aqui, Leozinho. O que está escrito aqui? Vamos lá, leiam comigo. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu. Aonde, igreja? Em qualquer lugar, sim ou não? Aonde? No meio. Percebeu o detalhe? Quem percebeu o detalhe aqui? Quem pegou a visão? Quem pegou a senha?
oração não traz Jesus para perto. A oração não faz Jesus chegar. Eu vou orar para ver se o Senhor ele se aproxima, para ver se o Senhor me ouve. Não. A oração não traz Jesus para perto. A oração põe Jesus no centro. Glória a Deus, queridos. A oração não atrai a presença de Jesus somente para ele ficar aqui olhando, e percebendo. Não. A oração, ela traz Jesus para o centro. Tiago capítulo 5, versículo 16 diz que a oração de um justo é o quê? Ela pode ir muito em seus, mas a oração de um justo, separado, único. Mas e a oração de 2 ou 3? Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? E a oração de 2 ou 3 reunidos? A oração de um pode muito, mas a oração de um povo unido, de um povo que está na doutrina dos apóstolos, de um povo que se relaciona na comunhão, que senta na mesa, a oração de 2 ou 3, ela não só pode muito, mas ela traz Jesus para o centro. Amém, amados? E ela não traz somente Jesus para o centro da igreja, ela traz Jesus para o centro de qualquer causa. Por que melhor do que eu orar sozinho é eu orar com a minha esposa? Por que melhor do que eu orar com a minha esposa é eu orar com a minha esposa e com meu filho? Por que melhor do que orar com a minha esposa e com meu filho é bom eu orar para a igreja? Porque é quando os santos se reúnem que o Senhor ouve dos céus, o trono dele balança e ele diz: não, eu vou lá, eu vou estar no meio, e quando eu estiver no meio, a minha glória vai se manifestar. Aplauda bem forte ao Senhor aí, meu querido. Aleluias. A oração em unidade. Pegou aí? Olha aqui para mim. A oração em unidade. A oração em comunhão. É a oração dos justos que traz Jesus para o centro de qualquer coisa. Amém? Você sabe que na física, o centro de qualquer coisa determina o quê? O centro determina equilíbrio, o centro determina direção e o centro determina estabilidade. Essa base no centro dessa mesa, ela determina o quê? Estabilidade. Ela determina direção. E ela determina o equilíbrio. Se sair do centro, se ficar mais para a ponta, o que vai acontecer? O móvel vai ficar instável. Por quê? Porque saiu do centro. Saiu do ponto de equilíbrio. Saiu do ponto de estabilidade. Então, quando o centro, presta atenção, quando o centro está fora do eixo, quando o centro está fora do lugar, o que acontece com a estrutura? Colapsa. Seja lá o que for, se for uma mesa, se for uma cadeira, se for, uma casa, se for um prédio, se for uma vida, se o centro, repita comigo, se o centro estiver fora do eixo, ele colapsa. Amém, amados? É assim que acontece na nossa vida. Olha aqui para mim. Não se trata só de Jesus fazer parte da sua vida. Jesus não tem que fazer apenas parte da sua vida, ou parte da sua casa, ou parte da sua vida profissional. Não. Jesus precisa estar no centro. Glória a Deus, amados. Jesus não pode ser apenas um convidado na sua vida, mas Ele precisa estar no centro. Por quê, pastor? Porque quando Jesus está no centro, os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas decisões, elas vão prosperar. Por quê? Porque eu vou estar alinhado com a palavra.
Você sabe por que tem muito casamento sendo destruído? Por que tem muita família sendo destruída? Você sabe por que tem muita gente perdendo oportunidades? Porque ele convidou Jesus. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse, né? A pessoa ouviu a voz, abriu a porta, Jesus entrou, mas ela não deixa Jesus ser o centro da sua vida. Então a igreja primitiva, apostólica, que pregava o arrependimento e que era focada na fé, ela tinha esses 3 pilares: palavra, comunhão e qual é o terceiro pilar, igreja? Qual é o terceiro pilar, igreja? A oração que traz Jesus para o centro. E sabe qual é a revelação que Deus trouxe para nós em cima disso? E agora a gente já está finalizando. Sabe qual é a revelação? O desfecho da revelação que Deus nos deu através do entendimento desses 3 pilares? Que o desejo de Deus, queridos, mais do que criar regras, é fazer com que isso aqui se torne um estilo de vida. Mais do que uma visão para uma igreja, mais do que uma visão para um ministério apostólico, esses 3 pilares é o desejo de Deus para que isso aqui se torne o nosso estilo de vida. Amém? O estilo de vida de quem serve a Deus é um estilo de vida onde a doutrina dos apóstolos precisa estar, aonde a comunhão e o partir do pão precisam conviver, e aonde a oração em comunhão precisa ser contínua. Glória a Deus. Eu não sei como você está nessa noite. Talvez você entrou aqui em busca de respostas. Talvez você ouviu essa palavra e talvez essa palavra te deu algumas respostas. Mas talvez falte muitas outras, eu não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: independente do que você tem passado, independente do que você tem vivido, se esses 3 pilares começarem a fazer parte do seu estilo de vida. Ah, pastor, mas eu sou da Assembleia, mas eu sou da Batista. Eu não estou falando aqui de denominação, eu estou falando de estilo de vida. Se você adotar a doutrina dos apóstolos, as palavras de Jesus como meio de vida, se você adotar a comunhão e o partir do pão, o se conectar com pessoas, se você adotar isso como seu estilo de vida, você vai ver que muitas portas vão se abrir, porque pessoas abençoam pessoas. Você vai ver que as conexões, através das conexões, Deus ele vai fazer coisas tremendas na tua vida espiritual e no teu mundo material. Deus vai fazer coisas tremendas. E a oração. Quem entende o pastor? Diga a glória a Deus. Um crente que não vive na doutrina dos apóstolos, um crente que não vive em comunhão com ninguém, que não se assenta à mesa e não parte o pão, um crente que não ora, ou que só ora agradecendo: Pai, abençoa, obrigado pela comida, Senhor, abençoa, obrigado pelo meu dia, amanhã vou dormir, abençoa meu dia em nome de Jesus. E quando acorda: ah, Senhor, abençoa meu dia, obrigado pela noite. Um crente que não tem a sua vida baseada nesses 3 pilares, é como um prédio, não bem ajustado, mas é como um prédio desajustado, que quando menos esperar, vai colapsar. Eu quero orar para que a partir de hoje, o meu prédio, o seu prédio, o nosso prédio, seja fortalecido por Deus. Quantos querem estar fortalecidos aqui? Diga a glória a Deus. Vamos fazer uma coisa, se coloque de pé em nome de Jesus. Isso, se coloque de pé. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta noite. Mas eu gostaria que você desse para Ele a tua melhor salva de palmas, mas aplauda bem forte a Ele e diga: glória, glória a Deus. Eu quero pedir a você também, você vai colocar a sua mão sobre o seu coração, você vai curvar a sua cabeça agora. Ou melhor, hoje a gente vai fazer diferente. Procure uma pessoa que você conheça ou que você não conheça,
E eu quero que você dê a mão para essa pessoa. Você viu o que a gente acabou de pregar? A oração de um